Você gosta de estudar? Você tiraria algum tempo do seu dia para estudar qualquer coisa por vontade própria? Algumas pessoas vão dizer que sim, outras pessoas vão dizer que não. Mas provavelmente a maioria de todas as pessoas vão dizer que não gostam de estudar e que não tirariam nem 10 minutos do dia dela para poder estudar. Mas depende do nível. Dependendo do nível do quanto você não gosta de estudar, não tem problema. Porque se for um nível muito baixo, você consegue se virar. Mas se for muito alto, já é mais difícil. Você tem que saber que o estudo, sem sombra de dúvidas, é uma das coisas mais importantes para o ser humano evoluir na vida. Tudo que a gente tem, no caso eu tô falando da sociedade, é porque alguém decidiu estudar. Alguém decidiu pesquisar para pensar. Alguém decidiu trabalhar a tecnologia, os conhecimentos gerais, por matemática, história, esse tipo de coisa. Até mesmo para criar um jogo, a pessoa precisa de estudo, velho. A pessoa precisa de um estudo para criar um jogo, ela precisa estudar programação, design para fazer os personagens ou para fazer o mapa, precisa estudar marketing para poder divulgar o jogo e conseguir vender melhor. Tudo que a gente conhece, alguém precisa estudar. Até mesmo estudar alguma coisa que você só tem curiosidade sobre qualquer assunto, como filosofia, história ou aprender outra língua. Mas como que o estudo pode ser algo tão bom, tão útil, que beneficia a sociedade em várias áreas e beneficia você mesmo também, tem vários benefícios, e mesmo assim ninguém gosta de estudar? Será que é culpa de alguém? Ou será que você é só um puta de um cara burro? Ou você não sabe o que é estudar? Eu vou ser direto. A escola tem culpa no motivo das pessoas não gostarem de estudar. Obviamente não é só a escola, mas a escola tem uma grande participação na culpa das pessoas simplesmente não querer estudar. A escola cria uma imagem falha, um conceito embaçado na sua cabeça sobre o que é estudar e como estudar. Mas por quê? O que a escola fez para as pessoas perderem totalmente a curiosidade em estudar e evitarem estudar ao máximo? A resposta é tudo que é possível. O método de ensino tradicional tem praticamente a mesma forma de ensinar desde 220 anos atrás. Obviamente não a mesma forma de ensinar, mas a ideia é a mesma. Não mudou quase nada, continua aí criando uma imagem errada sobre o estudo e fazendo as pessoas perderem interesse em qualquer coisa que se relaciona com o estudo. Mas como que esse método de ensino funciona? Bem óbvio, eu vou explicar aqui de uma maneira bem fácil de entender. O Ministério da Educação escolhe o que você vai estudar ou não, se há possibilidade de escolha para os alunos, e a forma de ensino é aquela que você conhece. Você está dentro de uma sala com várias cadeiras e mesas em fila, e lá na frente tem um professor falando sobre a matéria. O seu trabalho é escrever em um caderno, e de tempos em tempos você faz uma prova que vai medir seu aprendizado com notas. Esse método de ensino não é o mais eficiente em vários sentidos. É pouca participação na aula, pouca interação com o conteúdo. É praticamente só um jogo de memória de curto prazo, porque ninguém realmente lembra do que estudou na escola. Isso deixa os alunos menos engajados no conteúdo, com menos vontade de aprender. Se imagina na pele de um aluno, no lugar de um aluno, tendo que passar horas e horas sentado numa cadeira, ouvindo o professor falando sobre um assunto que ele não tem curiosidade, não quer saber, sem participação real, em um ambiente desconfortável. E esse é o próximo ponto, o ambiente escolar. Nesse caso, eu vou falar tanto da estrutura da escola, tanto dos materiais que eles oferecem para os alunos e das pessoas também, das pessoas que estão estudando com você. Um bom ambiente de estudo, um ambiente que você entra e você pensa, aqui eu quero estudar, precisa ser um ambiente confortável, silencioso, com uma temperatura boa, nem muito quente, nem muito frio, sem distrações, num lugar organizado. Para gostar de estudar, você tem que deixar a experiência estudar uma coisa boa, uma coisa satisfatória. Tudo que a escola não deixa, né? A maioria das escolas, principalmente as públicas, não tem uma estrutura boa. Mesa e cadeira todas ferradas, desconfortáveis, calor, barulho, alunos bagunceiros. A pessoa que quer prestar atenção, talvez tenha alguma pessoa que tem curiosidade e quer prestar atenção, não consegue. Como que você vai conseguir gostar de estudar quando você estuda, o lugar onde você vai para estudar tem uma cadeira e uma mesa pior do que o sofá da sua casa? Não sei, às vezes o sofá da sua casa é um sofá muito foda, aí eu já não vou saber. Os materiais escolares que a escola fornece, livros,
Não sei o que eles fornecem demais, mas provavelmente não são muito bons também. Como que a escola vai conseguir, como que a pessoa vai conseguir gostar de estudo e focar num ambiente desses? É muito difícil. Existem escolas que sabem disso, sabem sobre o ambiente, sabem que para a pessoa estudar melhor precisa de um ambiente confortável e deixam a sala de aula mais limpa, mais organizada, com menos distrações, cadeiras mais confortáveis, mas não são todas. Mas tem mais um motivo. Esse motivo aqui, sabe, não importa se você estiver estudando numa cadeira massageadora, com uma mesa perfeita, computador de última geração. Se você não tiver isso, você não vai conseguir gostar de estudar nem ferrando. A primeira coisa que você precisa saber é como que o cérebro aprende coisas novas de acordo com a neurociência. O processo de aprendizagem em si se chama neuroplasticidade. O nosso cérebro ele é plástico, ele se molda de acordo com os estímulos do ambiente ao redor dele. Nesse processo do cérebro, realmente muda, obviamente nada perceptível a olho nu, não é uma mudança significativa, mas realmente a parte que foi afetada pela experiência muda um pouco de tamanho. Nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios, que basicamente são células que armazenam memórias e aprendizados e fazem nosso cérebro funcionar. E esses neurônios, eles comunicam entre si. Quando você está estudando alguma coisa nova ou revisando algum conteúdo antigo, os neurônios criam sinapses, que são pontos de comunicação. As sinapses funcionam com impulsos elétricos. Sim, seu cérebro produz eletricidade, voltagem muito pequena. É assim que se cria novas memórias e se aprende algo novo. Todas as vezes que você acessa esse conteúdo de novo, os seus neurônios eles se ativam e ficam mais fortes, tornando a memória ou o aprendizado mais fácil de acessar da próxima vez, mais fácil de lembrar. Vários neurônios conectados entre si formam um engrama, e todo esse processo de neuroplasticidade depende de vários fatores para ser eficiente, como a qualidade do seu sono e o quanto você prestou atenção na tarefa. Agora eu vou para a parte mais importante. Atrás de tudo isso sempre existe um porquê. Motivação. Esse nome, cara, ele é muito mal interpretado hoje em dia. Muito mal interpretado hoje em dia. Motivação não é aquela vontade repentina que vem de fazer as coisas. Sabe quando é aquela vontade de treinar em você? E você pega, coloca uma música e vai lá treinar, e aí passa um tempinho, já passou a vontade, você parou? Isso daí eu nem sei o nome, nem sei o nome certo, nem sei se tem um nome. Motivação é ter um motivo para realizar uma ação. Assim como treinar precisa de um motivo claro, como ficar saudável, ter um corpo melhor, ganhar força, o estudo também precisa de uma motivação clara e entendível. Sendo assim, qual é a sua motivação para ir para a escola? Porque o seu pai e sua mãe mandam para você não faltar, para tirar notas boas, para não repetir de ano? Outras pessoas podem ir por causa dos amigos ou da pessoa que gosta. Isso daí seria uma motivação extrínseca, que depende de fatores externos. Também tem a motivação intrínseca, que vem de dentro, como curiosidade e vontade própria de aprender. Isso quase não existe na escola, porque eles não dão curiosidade para ninguém. Lembra do dia que você percebeu que praticamente tudo que te ensinam na escola é inútil? E quando você perguntou isso pro seu pai, pra sua mãe, eles não te respondem de uma forma lógica? O problema é que para você estudar ou realizar qualquer comportamento, ele precisa ter um valor para você ou uma recompensa. Por exemplo, o cara que trabalha num emprego de bosta, com pessoas rudes, ambiente ruim, chefe rude e ainda aguenta porque no fim do mês ele ganha um salário que compensa. Tipo isso. O cérebro faz uma conta e decide se vale a pena ou não. O cara que vai pra escola, entrega o tempo dele, que é muito tempo. O ensino médio tem, eu pesquisei, tem 3.000 horas nos 3 anos e não recebe nada em troca. A conta não fecha no cérebro. Como que a pessoa vai gostar de estudar assim? Se todas as experiências que ela teve com o estudo só resultam em prejuízo. Você precisa tirar da sua cabeça que estudar e escola são a mesma coisa. Não são. O conhecimento ele abre portas, ele cria conexões, ele te deixa uma pessoa mais interessante, mais rico mentalmente, mais independente e menos manipulável. O que você faz na escola é só assistir aula, não é estudar. Estudar é pesquisar, ler, revisar as coisas que você mesmo decidiu e julgou que vai ter algum valor para sua vida ou que você tem curiosidade. Esse vídeo eu não fiz com a intenção de desvalorizar os professores ou quem trabalha na escola, mas sim criticando ela como uma instituição em todo falha e inútil. Mas depois de tudo isso, tem como gostar de estudar mesmo assim? Sim, tem como gostar de estudar. Uma das formas é entender o valor do estudo, o valor do conhecimento, que é um valor muito alto. Se conscientizar disso, já te dá um motivo para você estudar. Você já sabe que
que tem um valor grande e que o tempo que você vai gastar vai valer a pena. E é isso que eu fiz nesse vídeo. Então foi isso. Se você gostou, te peço que deixe um like, um comentário com sua opinião aí. E se você gostou do canal, peço que você se inscreva. Falou!